Olá, turma! Iniciando a nossa aula de aplicativos, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é os aplicativos em nuvens. Então, para quem utiliza o Office, né, está acostumado a ter o Office instalado no computador. Quando você já compra o Windows, né, ele já vem, né, com o Office instalado. Porém, alguns com o Office instalado por algum tempo. E tem também o problema de alguns computadores, né, ficar pesado, ou então não ser compatível. Então, existe a possibilidade de você trabalhar com a ferramenta em nuvens, tá? Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Então, aqui tem o Microsoft Office, né, que a gente trabalhou. A gente trabalhou com o Word, né, o aplicativo Word, e com o PowerPoint, tá? Então, são, na realidade, aí, software instalado no computador, tá? Eu estou trabalhando aqui, no momento, eu tenho a versão 365 do Office. Mas, para quem não tem, pessoal, é muito importante por quê? Porque hoje, querendo ou não, o Office virou uma ferramenta não só de trabalho para a escola, mas também ferramenta também de trabalho, né, de relatórios, que vocês vão precisar utilizar no dia a dia. Então, eu até falo para os meus alunos, né, que antigamente a gente começava a aula, a gente tinha que comprar caderno, caneta, para ir à aula. Hoje, na realidade, a gente precisa, no mínimo, ter um computador, né? O celular, apesar de ajudar bastante, ele não é bem uma máquina, um computador para auxiliar, né? E aí você pode comprar um computador simples, vocês acham um computador aí por 500, 600 reais. Não precisa ser um computador top. Por que não precisa ser um computador top? Porque hoje o software, pessoal, você não precisa instalar no computador. Você pode ter uma internet boa e pode utilizar ele pela internet. Então, a gente diz que é ferramenta em nuvens, né? E aqui eu já deixei preparado, tá? Mas aqui no e-mail de vocês institucional, vocês clicando nesses pontinhos aqui, vocês têm a ferramenta, né, para poder utilizar os aplicativos aí da Microsoft em nuvem, né? Por exemplo, Word, PowerPoint, Excel. Qual que é a diferença dessa ferramenta em nuvens e da ferramenta, na realidade, instalada no computador? Na realidade, existe sim, tá, a diferença, porque a Microsoft nada mais é do que querer que você pague uma licença, né? Querer que você gaste dinheiro, então até mesmo o pessoal que tem no computador, às vezes já pagou pelo preço do computador, mas aqui, só para mostrar para vocês, quem paga para a Microsoft acaba tendo mais ferramentas. Então, algumas ferramentas que a gente utilizou em aula pelo software, muita gente acaba não achando na versão online, tá? Pessoal, é claro que a qualidade, assim, né, a demora está relacionada à internet, tá? Uma outra coisa que é legal, porque quando você começa a trabalhar com um documento, você não precisa ficar salvando, ele salva automaticamente, tá? Então, aqui tem documento 4, mas eu posso vir aqui e estar alterando. No caso, ele está em inglês, tá? Mas é a mesma coisa, tá? É arquivo, file, arquivo, página inicial, eu inserir, layout, referência. Na realidade, ele está em menus aqui também, tá? E algumas ferramentas, né, que a gente aprendeu, como fonte, né? Poder colocar em negrito. Então, a parte da BNT, né, que é o justificado, então a gente tem aqui as opções de alinhamento de texto, tá, que dá para utilizar. Então, pessoal, aqui a gente tem várias opções, aí vocês podem, a ideia, né, na realidade é fuçar mesmo, tá, você inserir uma tabela, você inserir uma imagem. Então, eu sempre falo para os alunos, na realidade não é um bicho de 7 cabeças, né, você precisa apenas tá utilizando para vocês pegar domínio. Então, é claro, pessoal, que a gente tem algumas coisas que não tem. Por exemplo, o pessoal que fez na minha aula o sumário, né? Colocou legenda, inseriu. Então, que era tudo naquela parte de referência. Existem essas restrições aqui. Tá? Uma outra coisa que é legal, que às vezes você está fazendo um trabalho em grupo, em dupla, né?
você pode fazer o quê? Você pode, por exemplo, fez o trabalho e logo compartilhar com alguém, tá? Então você compartilha e manda por e-mail dessa pessoa que vai fazer o trabalho com você e vai estar editando junto com você, tá? Então aqui é só para vocês terem uma ideia, tá? De como que funciona. Aqui a gente tem menos ferramenta do que a versão, tá? Temos também o PowerPoint. Aqui eu mostrei para vocês, aqui a ferramenta do PowerPoint. Porém, pessoal, apesar de eu também ter o e-mail institucional, né? De ter essa facilidade de usar o Word online, né? É tudo pelo navegador. Eu estou usando aqui no momento, pessoal, o navegador Chrome, tá? Alguns navegadores não é compatível, então tem isso também, tá? Aqui o PowerPoint eu vou mostrar para vocês. Vou fechar aqui meu Word e já mostro para vocês. Aqui é a mesma coisa, tá, pessoal? Tá em inglês também, tá? Mas existe as mesmas ferramentas, existe os mini slides, né? Então, para quem tem aquele computador que não quer instalar nada, né? Tem medo de instalar algum programa e danificar o computador, pode usar essas versões, né? Tem menos recurso, é claro, mas você consegue aqui, por exemplo, tá trabalhando tanto com o Word, PowerPoint normal, e você vai ver que vai ter algumas ferramentas. É muito de site, né, que depende do site, que você vai ter a mais ferramentas ou não. Por exemplo, em celular, quem trabalha com app, normalmente o app do smartphone é diferente do iPhone, né? Então, alguns recursos não tem um e não tem no outro, né? Então, conforme comecei a gravar algumas aulas dos aplicativos de celular, eu verifiquei que alguns alunos não batiam, porque tinha um iPhone, a professora não tem iPhone, não tinha como gravar a aula como que é um app do iPhone, né? Mas a ideia é vocês fuçarem mesmo, né? Em relação aos menus, né? Aqui a gente tem as transições, tem inglês, mas dá para entender, né? Sempre cliquem, verifiquem como que funciona. É claro que a animação ela só funciona quando eu tenho um texto, mas vocês vão ter as animações também. Esses modelos de designer, né? Pode estar utilizando. Então, tem bastante coisa aqui que vocês podem estar trabalhando na ferramenta online, tá ok? Então, é só um pouquinho para mostrar. Eu estou utilizando a versão online da Microsoft, tá? Então, essa parte aqui que eu mostrei para vocês, nada mais é do que a Microsoft. Porém, pessoal, eu gosto de utilizar a versão do Google, né? Então, quem tem Gmail aí, automaticamente tem uma conta no Google. Essa conta aqui do Google, pessoal, eu entro sempre no Google Drive, então o meu computador já fica atrelado, né? E na realidade, quando ele fica atrelado assim ao Gmail, eu tenho todos os recursos que normalmente quem tem smartphone tem, né? Então aqui, ó, eu fico logado na minha conta, esses pontinhos aqui me dão as opções de eu entrar no Drive, no Gmail, né? E outras contas do Google, tá? Eu já entrei aqui no Drive para adiantar também, né? Que a gente depende da internet, mas para a gente ter uma ideia de como que funciona. Então aqui, pessoal, eu tenho essa parte aqui do novo. Deixa eu só confirmar. Não, deixa eu não tá aqui não. Tá aqui no Drive mesmo. Faz tempo que a professora não utiliza. Meu Drive. Aqui no mais, pessoal, ele que está carregando, tá? Ele vai ter também as opções também. O Word seria documento do Google, né? O Excel seria planilha. A apresentação do Google seria como se fosse o PowerPoint. E tem também o pessoal que utiliza bastante esse formulário, né? Eu abri um formulário aqui, mas para explicar uma outra coisa para vocês depois, tá? Então aqui, pessoal, vocês conseguem estar utilizando aí também a versão do Google, tá? Em particular, eu gosto da versão do Google porque eu sinto que existe muito mais ferramentas do que existe disponível na Microsoft. E aqui a gente só precisa ter o e-mail do Gmail, né? Tendo o e-mail do Gmail, a gente já consegue estar acessando o Google Drive
E o bom que qualquer relatório que a gente faça, qualquer trabalho que a gente faz, fica gravado no Drive e a gente também consegue acessar pelo celular. Então tem essa vantagem também, né? Do Google Drive já tá, quem tem Smart, né? Já tá diretamente no celular. Então aqui, pessoal, eu vejo muito mais recursos do que na Microsoft, tá? Então aqui a gente tem o arquivo, né? Temos aqui, eu gosto de passar aqui tudo para vocês darem uma olhada, mas é claro que a gente vai estar utilizando mais o inserir, né? Para inserir tabela, inserir imagem. Ele está pensando aqui, ó, para mim poder inserir uma imagem, eu posso inserir numa tabela, tá? Então aqui, ó, eu tenho mais opções, gráficos, tá? Cabeçalho, rodapé, número de página. Então, conforme a gente for mexendo aqui nos menus, eu vou ver que é muito parecido com o Word. Fora que eu já tenho aqui minhas ferramentas de fonte, tamanho de fonte, negrito. Aqui eu também tenho o meu alinhamento, né, que é utilizado para fazer a BNT, tá? Eu tenho os meus recursos também. Então, eu consigo estar utilizando normal aqui a versão online sem precisar instalar nada no meu computador. Então, até mesmo para aqueles computadores que têm uma configuração muito básica, muito fraca, né? A gente pode estar utilizando essa versão online. Então, aqui é uma versão do Word, tá? Mas eu também tenho a versão do PowerPoint. Vamos clicar aqui na apresentação do PowerPoint. E o que o pessoal utiliza muito é um formulário, né? Então, o formulário para você fazer uma pesquisa. Quem faz TCC normalmente utiliza para fazer pesquisa. Então, eu também abri aqui o formulário também do Google, tá? Isso aqui também é o PowerPoint. Vocês podem ver que existe os mesmos menus, né? Vocês têm alguns temas que é passado também. Pode estar utilizando. Aqui, pessoal, a apresentação sem título é um nome, então vocês podem vir aqui depois e mudar, tá? Então aqui a gente consegue estar colocando novamente imagens, gráficos, tá? No menu inserir, posso colocar o que a gente aprendeu, né? Vídeo, áudio, então a gente consegue colocar mais informações dentro de uma apresentação, tá? Eu vou ter a animação também, então aqui, conforme vocês forem fazendo, vocês vão achar aqui a parte de animação, tá? Editar, né, slide mestre, pessoal que viu essa parte, então a gente tem também, ok? Então é só explorar aqui, tá? Eu não vou fazer, só pra gente ter uma dica a mais. Aqui ó, transições, tá? Quando você clica aparece aqui do lado, ó, o movimento. Então, só para vocês abusarem dessa ferramenta online também, tá? Porque apesar dela ter menos coisa do que o software, também é muito útil aí para a gente poder compartilhar com o colega. Uma coisa muito importante em relação ao compartilhamento, pessoal, toda vez que a gente usa a ferramenta do Google, isso até mesmo quem quer compartilhar, às vezes, um arquivo que é pesado, né? Quando você vai compartilhar e você coloca o e-mail aqui da pessoa, deixa eu só salvar, porque ele vai pedir para salvar, tá? Toda vez que a pessoa compartilha, eu sempre tenho esse problema, tá? Da pessoa colocar o e-mail aqui, tá? Mas o que acontece? Eu preciso que esse restrito, pessoal, ele saia, porque senão a pessoa não consegue ver. Então, sempre quando aparecer para você essa parte de compartilhamento, você tem que mudar essa parte de restrição, tá? Então, eu posso dar um link, né, para a pessoa que eu quero compartilhar. E é claro que eu posso também adicionar o e-mail da pessoa, mas aqui é muito melhor, ó. Qualquer pessoa com a internet com esse link pode ler. E aí só quero que ela edite, eu posso colocar aqui que ela pode editar, tá? Então é muito importante vocês sempre prestar atenção, não só clicar em compartilhar, o pessoal clica sempre às vezes em compartilhar e coloca um e-mail da pessoa, mas aí fica restrito, então não adianta nada você colocar um arquivo restrito e mandar por e-mail, tá? Precisa sempre alterar essa parte aqui de qualquer pessoa, tá? Então coloque sempre qualquer pessoa com o link, porque aí
Normalmente, quando você coloca o e-mail da pessoa, o link vai para o e-mail da pessoa, tá ok? Então, sempre prestem atenção em relação a isso. Ok, pessoal, mas falando mais ainda do Google Docs, né? Que a gente tem o Word, Excel. Aqui eu coloquei um formulário. É claro que é um formulário que eu já utilizei. Não vou ensinar vocês a mexer com o formulário. É simples, né? Vocês criam as questões de vocês. Isso aqui foi um que eu criei já há algum tempo. E aqui nessa parte de resposta, dependendo da minha pergunta, se for perguntas fechadas, se for perguntas abertas, né? Normalmente, é claro, né, que a gente tem que estar na resposta para poder ver. Quando eu tenho perguntas, por exemplo, como múltipla escolha, ela normalmente gera um gráfico para mim. Isso aqui é interessante porque se você está fazendo um formulário e esse formulário ele gera um gráfico e você quer usar esse gráfico no seu trabalho, por exemplo esse, eu consigo copiar ele direto para o Word. Então aqui, ó, eu gerou um gráfico da minha pergunta 9, eu posso vir aqui, ó, que é a mesma coisa que copiar, ó, ele já está copiado. E aqui, ó, no Word, eu posso colar esse meu, ó, vou clicar em colar. E a partir desse momento, ele vai dar essa parte de instalar, é um plugin, tá, pessoal? Eu não tenho instalado o plugin, é uma extensão, tá? Do Google que ele pede para você, é o famoso Ctrl+C, né? Não precisa ter medo para instalar, pode instalar. Só para a gente ver como que funciona. E agora vamos tentar de novo. É o famoso Ctrl+C, Ctrl+V, né? E agora ele já está com a extensão e ele copiou aqui meu gráfico, tá? Então, é claro, né? Deu Ctrl+C, Ctrl+V. Tem pessoas que vai lá e tira print, né? Aqui eu colo direto, tá bom? Então dá para vocês fazerem isso também. Colar direto, estão fazendo, por exemplo, tem vários gráficos, vão lá, copia e cola aqui, ele já vem com a pergunta, vem com qualidade, né? Vem do jeito que tá lá o formulário, tá bom? Então, isso aqui é um jeito de facilitar aqui as duas ferramentas do Google Docs, tá bom? Vocês podem aí testar aí depois. Eu quero trabalhar com vocês também, deixa eu fechar aqui. A gente falando em ferramentas nuvens, existe também uma ferramenta também que eu gosto de trabalhar, que se chama Prezi, tá? O Prezi, pessoal, é um PowerPoint, é muito parecido com o PowerPoint, é um editor de apresentação, que ele é em 3D, tá? Então, se você entrar aqui no prezi.com, eu já entrei na minha conta, tá? Mas você pode criar uma conta gratuita como estudante, por exemplo. E aí você faz a sua conta gratuita. É claro, novamente, falando que é claro que você tem as versões pagas, que tem muito mais ferramentas, né? Tem muito mais opções. Mas o Prezi, pessoal, ele é online também, né? Ele fica armazenado aqui na sua conta. Aqui eu estou logada já, tá? E ele é muito interessante porque essa versão em 3D, ela deixa a apresentação muito dinâmica, né? Bonita de se ver. Então aqui, ó, é ruim que a gente precisa de internet mesmo. Então, se você não tiver uma internet, você não consegue apresentar o Prezi, tá ok? Então aqui, pessoal, eu cliquei em modelos, tá? Eu tenho a opção de criar o Prezi em cima de um modelo já oferecido. É claro que aqui os modelos pelo Prezi, ele já tem alguma estrutura, então a gente tem que ficar pagando as coisas. Mas aqui, olha que legal os modelos que a gente tem. Vou pegar um modelo, mas vocês podem, aqui tem algumas categorias, tá? Eu peguei essa de natureza, vou clicar em usar este modelo. Aqui ele pede um título, vou colocar teste,
aplicativos. E aqui eu vou colocar aqui qualquer pessoa. Seria o nome, tá, do meu arquivo, que ele já vai salvando. E ele vai criar esse modelo para mim. A gente pode começar a trabalhar em cima desse modelo, tá? Ou a gente pode também começar do zero. Então, é claro, para quem nunca trabalhou com Prezi, recomenda-se utilizar a partir do zero, que é muito mais fácil. Porque aqui, às vezes, tem algumas coisas que a gente precisa estar alterando, né? Então, tem esse problema também. Esse aqui é um videozinho mostrando como que funciona, tá? Aqui, pessoal, a gente vai ter que ficar alterando. Então, é interessante a gente entender que o Prezi trabalha com molduras. Aqui é uma moldura única, então aqui seria todos os slides, a gente seria todas essas bolinhas, né? Então aqui seria como se fosse uma capa, por exemplo. Aqui eu colocaria o tema do meu trabalho, tá? Então, em vez de Nature aqui, eu colocaria um outro nome, tá? Então, vamos lá. Seria aqui a visão geral, tá? Como ele já tem, como se fossem os meus slides feitos, cada bolinha seria um slide, a gente pode estar acompanhando essa parte, tá? Aqui é importante sempre eu trazer a minha capa, né? Deixa... apagando aqui, tá? Apenas apagando. Se sumir o texto, pessoal, não tem problema, tá? Eu acabei apertando delete mais de uma vez e aí ele sumiu, tá? Aqui na parte do inserir, ó, você tem essa parte aqui de texto, você pode inserir texto, imagem, da mesma coisa que como funciona o PowerPoint, tá? Então, mesmo que eu tenha deletado, vocês podem estar colocando novamente, tá bom? Aí vocês podem estar alterando a letra, tá? Tô aumentando, diminuindo, tá? Aqui na realidade, ó, vocês têm essa ferramenta, tá? De aumentar e diminuir. Pode arrastar também. Aqui no caso vocês colocam o nome de vocês. E aqui, pessoal, é muito interessante, porque aqui eu já consigo arrumar a capa da bolinha. É como se a bolinha tivesse uma capa e como se eu tivesse a parte interna da bolinha. Então, por exemplo, aqui onde está o tópico, eu não posso deixar essa palavra, tá? Eu preciso apagar, porque não fica feio aparecer, né? Então, digamos que nessa bolinha aqui, eu vou falar sobre o Word. Essa outra bolinha aqui, eu vou falar sobre o PowerPoint. Ficou estranho, né? O PowerPoint saiu. Mas aí vocês podem diminuir a letra, tá, pessoal? Aí vai de vocês. Eu não vou fazer do jeitinho correto, porque aí a gente acaba prolongando esse vídeo, tá? Então aqui, ó, eu coloquei já aplicativos, coloquei o Word, aqui eu vou falar, agora nessa bolinha do Word, eu quero escrever dentro dela o que é, né? Então, essa bolinha do Word, pessoal, aqui aparece, ó, aqui na minha moldura, que é a bolinha do Word, ó. Então, se eu clicar aqui, ele vai dar um zoom nessa bolinha pra mim. Olha que legal, quando ele der um zoom na bolinha, ele apareceu que tem um subtópico. Então, se eu não tiver um subtópico para falar do Word, então aqui, por exemplo, vou escrever de novo o Word aqui. Aqui seria um texto, né, sobre o Word.
esse subtópico que apareceu aqui? Neste caso, pessoal, eu posso deletar ele, tá? Se eu não for usar ele, então a gente aperta o delete. Acabei de apertar o delete aqui. Então, vamos ver como é que ficou? Como que eu volto lá, né? Então, aqui teria o subtópico, tá? Então, a gente poder mostrar, tá? Eu posso criar essa apresentação, apresentar, né? É normal, é igual o Prezi mesmo, tá? Então, aqui eu coloquei para apresentar. Aqui eu posso usar tanto a setinha como a setinha do meu Note, tá? Do meu computador. E aqui, ó, é a minha capa, seria a minha capa. Claro que o certo seria colocar aqui o nome da matéria, desculpa, o tema do meu trabalho, aqui colocar meu nome ou o nome do grupo. E aqui os tópicos que eu vou falar, né? Então, aqui eu vou colocando. Então, eu vou apresentando. E aqui tem uma prévia, né, de como que vai ficar. É claro, eu não preenchi nada, né? Eu também não apaguei nada. Então, ele vai mostrar para mim o que tem naquele modelo que a gente escolheu, aquele modelo pronto, né? Então, esse aqui é um modelo pronto que eu escolhi, e é claro que eu vou acrescentando e tirando essas molduras, que é essas bolinhas, conforme a minha apresentação, tá? Então, eu voltei aqui para o modo de apresentação. Vamos voltar para a edição, né? Então, aqui a gente pode estar mexendo aqui, deletando. Se eu precisar adicionar mais uma bolinha, pessoal, é tópico, tá? Então, aqui eu tenho a opção de acrescentar mais tópicos. Olha lá, ele acrescenta, claro que ele vai criando uma ordem, né? Quem vai primeiro, segundo, e aí ele vai criando isso aqui para mim, tá? Então, eu posso criar mais tópicos. Digamos aqui, Word, Excel, PowerPoint. Vou falar de ferramentas em nuvens. Vou falar aqui sobre o Axis, né? Então, ele vai criando para mim, tá? Então, esses são os tópicos. Quando eu estou dentro do meu tópico, né? Dessas bolinhas aqui, eu consigo criar subtópicos. Lembra que eu dei um delete? Aqui apareceu subtópico, ó. Eu posso criar um subtópico, tá? Então, ele vai criando aqui para mim, tá ok? Essa setinha aqui, pessoal, é que às vezes eu posso criar um subtópico que seja bolinha e também posso que seja quadradinho. Então, aqui vai, independente aqui, o modelo que eu quero usar. Aí, como é bolinha, fica legal a gente usar só bolinha. Então, ele cria essas bolinhas dizendo que são planetas. Então, são subtópicos. O que seria subtópicos? Por exemplo, eu vou falar do Word. Aqui eu falo, na realidade, que é o Word. E aqui eu poderia, por exemplo, colocar aqui um subtópico falando de ABNT. E aqui um outro tópico falando de ferramentas básicas, por exemplo, tá? Então, a gente consegue fazer isso. É claro que a gente tem essa parte aqui, ele mostra a capa da bolinha. Eu clicando aqui, ó, ele mostra dentro da bolinha. Então, tome cuidado, porque tem muita gente que acha que tem que colocar escrita aqui. Não coloca escrita aqui, tá? Title significa título. Então, é a capa da minha bolinha, é o título da minha bolinha. Depois eu entro dentro da minha bolinha para me colocar o texto, tá? Aqui a gente tem o voltar. Essa casinha aqui seria o meu principal, né? Pra gente voltar na capa. E é isso, pessoal. A gente vai adicionando os títulos, vai adicionando os tópicos, subtópicos, e isso aqui é muito legal. Aqui ficou o nome e ele já salva também automático, tá? Você pode criar um vídeo também, é até interessante, porque para quem não tem internet na hora, né, no dia da apresentação, para não ter aquele problema de não conseguir apresentar porque acabou a internet, vocês têm essa opção, tá? É claro que tem alguns recursos, você pode colocar imagem, você pode colocar áudio, alguns recursos, a animação também. A animação que a gente tem é muito pouco, tá? Então, ele faz um zoom, na realidade, dentro do... Vamos pegar aqui para a gente poder ver. Ele vai fazer um zoom, tá? Então, por exemplo, eu posso colocar um zoom aqui no aplicativos, essa animação. Alguns recursos eu sei que a gente não consegue trabalhar, tá, pessoal? Então, por causa
Eu cliquei várias vezes, apareceu um monte de zoom, né? Algumas coisas estão relacionadas aí ao pagamento, né? A contas. Então tem algumas coisas que realmente a gente não consegue usar. Deixa eu só... Eu acabei colocando um monte de zoom, né? Vamos ver como é que ficou. Mas, então seria na realidade a única animação mesmo, né? Na verdade, automaticamente ele já dá zoom, né? Então, todas as bolinhas aqui vão vindo com um zoom. Olha lá. E eu acabei dando um zoom aqui agora, mas no final da apresentação, tá? Porque eu acabei clicando várias vezes, tá? E é por isso que ele acabou no final dando foco no aplicativo, mas poderia ser no começo, tá bom? Mas é isso, pessoal. O Prezi, ele não é difícil de trabalhar, tá? A única coisa mesmo que ele exige da gente é a internet. Então, no caso aí, se você tiver uma internet muito lenta, ele acaba ficando lento para inserir algumas imagens, tá? E aqui, no caso, a gente tem muitas coisas, né? A gente pode usar setinhas para direcionar, para dar ênfase, né? Para alguma coisa. Imagem, a gente pode importar uma imagem também, carregado uma imagem do computador, tá? Eles já dão algumas imagens, a gente pode buscar também essa imagem. É isso, pessoal. A gente pode inserir um vídeo do YouTube ou carregar um vídeo do computador. Eu queria que carregar do computador, pelo menos, ele dava um bloqueio nas contas gratuitas, né? Ele falava que você tinha que pagar para você poder usar esse recurso. Eu não sei agora como é que está lá. Na realidade, você tem que pagar, tá? Então, alguns recursos, às vezes, você vai clicar, ele fala que você não consegue. Então, eu estou utilizando, na realidade, uma conta gratuita de educação, né? E vocês também podem utilizar, não necessariamente precisa usar a conta da escola, tá? Aqui no meu caso, estou usando o meu e-mail do Terra para se conectar ao Prezi. Então não tem necessidade de vocês terem uma conta de estudante, mas vocês podem criar uma conta que é gratuita, que é a conta básica, tá? Do Prezi para poder trabalhar. E aí vocês vão ver que tem muita coisa legal, muito modelo. Se vocês quiserem começar a trabalhar com zero, né? Para poder aprender melhor, vocês podem, tá? E quando a gente acaba trabalhando, pessoal, ele fica salvo aqui, tá? Então, todas as apresentações que eu fiz aqui, normalmente são apresentações de testes, né? Ela vai ficar armazenada aqui. Essa última aqui ficou armazenada aqui, tá? Então, na verdade, essa é teste app, então eu confundi, eu peguei mais de uma vez. Mas ela fica aqui, tá? Então, ela fica nas apresentações, eu tenho bastante apresentação aqui, mas ela fica salva, tá? Então, ela já, na realidade, não precisam se preocupar, que ela vai estar salva. Aqui, ó. Ela está salva como teste app. Então, ela vai aparecer aqui para mim. Vou ter que atualizar a minha página para poder aparecer. Eu tenho bastante apresentação aqui. Mas é só para vocês terem uma ideia que a gente pode estar utilizando o Prezi também como uma ferramenta de apresentação, tá? Então, tentem aí olhar o Prezi de vocês. Tentem criar uma conta, verificar como que funciona. Que na realidade é uma apresentação em 3D e ela é bastante bonita, né? Na realidade, para você apresentar um trabalho aí para vocês. É claro que alguns professores não deixam usar pelo fato do Prezi ter essa necessidade de utilizar a internet e realmente a gente não poder contar com a internet em dias, né? Então, por exemplo, você faz uma apresentação pelo Prezi, e aí no dia você tá sem internet, então isso acaba sendo um problema, tá? Então, seria um dos problemas que a gente tem com o Prezi. Aqui, ó, o teste que eu fiz aqui. Aqui eu coloco apresentar, esse lápis aqui a gente coloca para editar novamente, tá? E você também consegue compartilhar com seus colegas. Então, se você quer mostrar para alguém, você consegue compartilhar o link aí, até mesmo baixar, né? Tem o software do Prezi também.
Então, você consegue compartilhar com os colegas também, tá? Se não quiser, pode excluir a apresentação também. Quiser colocar colaborador, quem tem conta no Prezi, consegue estar mexendo junto, igual as ferramentas do Google Docs. Pessoal, é só isso. Espero que eu tenha mostrado mais ferramentas para vocês, que vocês tenham entendido. Só lembrando que também o Prezi, alguns navegadores também ele não trabalha. Se eu não me engano, acho que no Mozilla ele não trabalha. Então, se vocês tiverem algum problema com alguma dessas ferramentas, dá uma olhada no navegador que vocês estão utilizando. Tá? No meu caso, eu só uso o Chrome. Eu tenho outros navegadores, mas o Chrome para mim é o que eu mais utilizo. Então, se vocês tiverem problema, pode ser o navegador de vocês, tá ok? Pessoal, é somente isso hoje, tá? A ideia é vocês entenderem dessas ferramentas em nuvens, que eu não preciso instalar nada no meu computador, eu posso estar utilizando online a ferramenta. E para vocês entenderem também, tentar aproveitar o máximo possível essas ferramentas que auxiliam. Às vezes você vai trabalhar, não tem o Word, não tem o Excel no seu trabalho e você precisa fazer algum relatório, escrever algum texto, e aí você pode estar utilizando a ferramenta online, tá? Pessoal, até a nossa próxima aula. Qualquer dúvida, só chamar por chat. Até mais.